boa tarde, senhoras e senhores, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, amigos da academia, os que nos assistem em casa. Surgiu um pequeno contratempo e o presidente Marco Lucchesi ficou retido para resolver, então nós vamos começar sem ele, para não atrasar, com esta conferência de encerramento que, na verdade, fazia parte inicialmente do ciclo Cadeira 41, lá no meio do ano, e por motivos alheios à nossa vontade, à sua, à minha, de todos, não pôde ser feito na ocasião e acabou sendo muito bom, porque ficou para fecharmos com chave de ouro essa homenagem a um grande intelectual brasileiro ocupante da cadeira 41, quer dizer, que não chegou a entrar para a academia, se quis ou não quis, vamos ver hoje aí, ouvir Joaquim Falcão falando um pouco sobre isso, mas seguramente teria nos dado muito prazer e teria todas as condições para isso. Joaquim Falcão é professor titular de Direito Constitucional da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Mestre e doutor por Harvard e pela Universidade de Genebra. Foi membro do Conselho Nacional de Justiça e da Comissão de Estudos Constitucionais Afonso Arinos. Ex-presidente da Fundação Nacional Pro Memória e ex-secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. Criador do Telecurso 2000, Globo Ecologia e da TV Futura. Autor de livros na área de Direito e Cultura e muita coisa mais que a modéstia dele não incluiu no currículo, não tem. E eu vou respeitar e deixar sem isso. E um companheiro, um confrade nosso aqui, que só nos abrilhanta e cujo convívio é delicioso sempre. Então, com a palavra, Joaquim Falcão. Obrigado, Ana. Esse ciclo é coordenado por Ana e chama-se Cadeira 41, que é a cadeira daqueles que deveriam ou poderiam estar aqui, mas por algum momento não estiveram aqui. E esse ano, Ana, com a liderança que ela tem há algum tempo, sempre na vida, ela coordenou e escolheu 3 personagens. Rubem Braga, que também não estava aqui, não esteve aqui, 4, aliás. Antônio Cândido, Tom Jobim, que poderia também estar aqui, e Gilberto Freire. Quando Ana me convidou e, por uma série de circunstâncias, me chamaram para encerrar esse ano acadêmico aqui, eu pensei que a época era uma época de celebração, uma época de confraternização, e aí eu fui dando uma modelagem de como é que eu conversaria com Gilberto Freire. E por que ele não quis vir para a academia? Por que ele não é acadêmico? Então, a primeira pergunta que eu fiz foi por que Gilberto não foi acadêmico. Essa é uma citação dele que é muito Gilberto, muito. Quem numa academia deve se sentir intruso é o anti-acadêmico, ou simplesmente inacadêmico. Ele não diz nem que é, nem que não é. Essa ambiguidade, com um certo humor, é Gilberto o tempo todo. Né? Mas tem mais. De nenhuma maneira me considero um anti-acadêmico. Sou apenas um inacadêmico. Quer dizer, quando você tenta segurar Gilberto, ele escapole.
essa que é em tudo. Na matriz metodológica, na matriz interpretativa. É uma pessoa que... ele vai dizer que a característica básica dele é ser contraditório. E ele vai exercitar isso com prazer imenso. Com prazer imenso. E aí, ele entra para a Academia de Pernambuco, de Letras de Pernambuco. Ele não se candidata aqui, não. Ele queria a unanimidade e que fossem buscá-lo em Apipuco. A Academia de Pernambuco foi. A unanimidade é consagradora. É Gilberto puro. Então, ele, que passa a vida inteira dizendo que é um inacadêmico, vai, aos poucos, querendo se aproximar, e se aproxima com Pernambuco, mas não se aproxima com essa casa. Então, eu fiquei pensando o seguinte: e se eu trouxesse Gilberto Freire hoje para vocês aqui? Se eu trouxesse ele para conversar com vocês? Porque João Cabral, que é outro ícone do Brasil, da Espanha, íbero, ele diz isso sobre Gilberto. Ninguém escreveu em português, no brasileiro de sua língua, esse à vontade, que é o da rede, do alpendre, da alma mestiça, medindo sua prosa de sesta, ou prosa de quem se espreguiça. Isso é Gilberto. Então eu disse, olha, vamos para a varanda, você se espreguiça lá e a gente conversa. Aí outro... Tem a foto aí? Aí eu trouxe Gilberto na varanda da casa dele, que está aí. Né? Doutor Gilberto, como o senhor se sente estando hoje na ABL? Creio que estamos diante de uma grande oportunidade de fazer alguma coisa de não convencional. Então o senhor se sente bem conosco? Muito bem. Estou me sentindo muito à vontade, carnavalescamente à vontade. Falando em carnaval, o senhor é um folião? Eu acho que nasci carnavalesco, com uma vocação completa para carnaval. Além de carnavalesco, o senhor se julga um gênio. Considero realmente a minha obra excepcional. Eu considero a minha criatividade no plano da genialidade, considero. O senhor pensa que a sua genialidade é unânime? Não, unânime não direi, mas essa opinião eu creio que vem de vozes as mais autorizadas. Vozes autorizadas, doutor Gilberto? Qual? Quem? Creio que o pronunciamento já célebre de Roland Barthes a meu respeito implicava nisso. Esse brasileiro é um gênio, sabe? Quem seria outro gênio brasileiro, doutor Gilberto? Bem, acho que o Aleijadinho, de um quase contemporâneo, sem dúvida, Villa-Lobos.
Mas eu soube que o senhor gostava do Chacrinha. O que eu admiro, Chacrinha é a criatividade brasileira que ele representa. Nós estamos cheios de humoristas que importam o humor. Ele cria o humor brasileiro. E é contagioso. Gênio contemporâneo, doutor Gilberto, vivo. Tem algum outro? Acho que não. O senhor é o único gênio contemporâneo, doutor Gilberto? Eu suponho que você pode concluir isso. Eu não estou concluindo. O senhor possui, quer dizer, tem outro adjetivo que lhe caracterize, doutor Gilberto? Contraditório é o meu adjetivo para mim mesmo, sabe? De modo que a sua pergunta, eu não seria a melhor pessoa para responder. Se Nelson Rodrigues, o grande Nelson Rodrigues, que é especialista em genialidade, porque ele próprio é um gênio, me considera um gênio, eu devo dizer imodestamente que respeito a opinião dele. Mas, e vaidoso o senhor é? Admito. Eu próprio admito que sou vaidoso. Algumas pessoas lhe consideram reacionário, doutor Gilberto. Se outros me consideram reacionário, eu devo dizer que gostaria que eles definissem o que é reacionário. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que lhe consideram reacionário, doutor Gilberto? Eu acho que isso denota uma completa falta de informação acerca do que eu sou. Ou então, uma deformação propositada do que eu sou. Neste último caso, significa que eu sou, para alguns, uma presença incômoda. E eu estimo que seja uma presença incômoda. E daí me deformarem. A esses que me consideram hoje como reacionário, são exatamente aqueles que eu, dentro da minha filosofia a longo prazo, considero reacionários da pior espécie. E anarquista? O senhor é? Bem, eu não posso ser, no momento atual, um anarquista prático, porque seria um excesso de romantismo. Eu sou romântico, mas não a este ponto. Eu desejo a aplicação do anarquismo construtivo. Eu desejo a redução ao mínimo do Estado e desejo a maior, muito maior expressão das espontaneidades criadoras de todos os tempos. Isso tem a ver com o momento atual político, doutor Gilberto? Nós estamos usando uma porção de palavras sem sentido. Reacionário é uma delas, liberal é outras, esquerdista é outras, direitista é outra, sabe? Até comunista é uma palavra que está sendo usada com uma tal amplitude que a gente não sabe bem o que significa. Eu próprio tenho sido acusado de comunista tanto quanto de reacionário. Já que o senhor tocou nesse assunto, como é que o senhor tem visto o Brasil de hoje, atual? Eu creio que o Brasil está vivendo uma tragédia que o Brasil vai superar. Ninguém subestime o Brasil. Os passados brasileiros que se vêm prolongando em presentes e futuros atestam que o Brasil tem uma criatividade espantosa. Essa criatividade é múltipla. É tão política como se faz afirmar nas artes, na literatura e na própria filosofia. Já há uma filosofia brasileira. Já há uma arte brasileira. Podemos, então, considerar essa capacidade do Brasil sobreviver a si próprio uma arte?
sem dúvida, sem dúvida. E uma arte que se exprime nesse grande paradoxo. E eu acho que as verdades estão realmente todas elas em paradoxos. O senhor se lembra de algum fato no passado que tenha algo oportuno no presente? Tancredo já era o representante de alguma coisa que fica e que vai continuar construtivamente a agir, que é um espírito de conciliação de contrários, muito necessitado pelo Brasil, contra radicalismos extremos. O Brasil precisa ser plural na sua cultura, na sua política, em tudo que ele faz, na sua convivência, na sua vivência. E no mundo global que estamos hoje, como é que o senhor nos vê? Um Brasil, esse de hoje, muito mais inserido no mundo ocidental em termos universais. Um Brasil que passou a receber muito mais de fora e a reagir muito menos de dentro para fora. O de dentro para fora constitui essa defesa de característicos nacionais que me parece muito importante em qualquer nação, em qualquer sociedade nacional. Mas que é difícil de opor a influências de fora para dentro numa situação não só brasileira, mas ocidental, em geral, dos dias atuais. O senhor tem algum exemplo de uma reação de dentro para fora do Brasil? É um exemplo que eu gosto muito de citar. Há uma culinária brasileira, que é arte. Essa é outra contribuição minha. Aí entra de novo o Narciso. Antes de mim, não se considerava culinária arte. Culinária era desdenhosamente tratada como assunto de cozinha, e cozinha não era, assim, um assunto nobre. A valorização de uma cozinha brasileira como arte veio de mim. Doutor Gilberto, eu soube que o senhor contestou a Semana de Arte de São Paulo, da Semana de Arte Moderna. Por quê, doutor Gilberto? Porque me pareceu que era uma semana de arte moderna muito imitadora, muito passivamente imitadora de certos modernismos de então na Europa, excluindo os outros. Eu, por exemplo, cheguei da Europa exatamente quando estava se dando aqui a Semana de Arte Moderna. E estranhei, digo, não, mas aqui esses modernistas de São Paulo parece que nunca ouviram falar de imagismo, que, ao meu ver, era um dos grandes modernismos da época. Eles nunca ouviram falar de expressionismo alemão. E eu vim, então, da Alemanha encantado com o imagismo, encantado com o expressionismo no teatro, nas artes plásticas e na própria filosofia social. Esse era o debate cultural da fase pós-colonialismo? Paulo Freire teve uma simpatia especial de grand seigneur pela Semana de Arte Moderna, daqueles rapazotes para ele, muito brilhantes, e eram realmente. Sobretudo, estima-se muito, valoriza-se muito, glorifica-se muito Mário de Andrade, cuja obra é, sem dúvida, a maior saída da Semana de Arte Moderna. Mas a maior inteligência foi a de Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade realmente teve intuições como a antropofagia, que são uma grande contribuição para a filosofia brasileira, filosofia social. E foi ele também que deu ao Brasil a maior artista brasileira que o Brasil já teve no campo das artes plásticas, que foi Tarsila, a grande Tarsila. Sabe? Houve um entendimento amoroso entre eles,
que a certa altura foi superada, mas a verdade é que esse relacionamento foi muito valioso para a cultura brasileira. Doutor Gilberto, vamos tratar agora de temas mais complexos, mais polêmicos. O que o senhor tem a dizer sobre o machismo? O machismo é realmente um abuso de poder. O brasileiro é machista, doutor Gilberto? Antropológica machista, sociologicamente machista, psicologicamente machista. E sobre LGBT, doutor Gilberto? O homossexualismo está começando a se erguer no Brasil e acho que é uma reivindicação inteiramente justa. O homossexual tem todo o direito de ser reconhecido na sua opção pela forma de amor. Ele é natural, não é postiça para ele. Sabe? Bom, chegamos então a uma pergunta inevitável nos dias de hoje. E a maconha, doutor Gilberto? O que o senhor acha da maconha? Eu acho que a maconha é inocente. A maconha comparada com cocaína e morfina não é nada. Está provado isso. A maconha podia ser perfeitamente permitida sem causar inconveniências grandes. Doutor Gilberto, e o debate sobre meio ambiente, sobretudo sobre o futuro da Amazônia? Está intenso. O senhor gostaria de dizer algo a esse respeito? É um ponto de vista ecológico da maneira mais abrangente. A defesa da floresta, a defesa do trópico, a defesa da planta tropical, a defesa do valor tropical. Tudo isso é ecologia no seu sentido mais abrangente. Nós tivemos o incêndio do Museu Nacional. Tivemos outras dificuldades que estamos tendo na área da cultura. Como o senhor entende que os brasileiros foram prejudicados com essas perdas que impede eles de conhecer o seu passado, a sua história? Eu sou autor de uma teoria de que muito me orgulho e de grande repercussão fora do Brasil, mais do que dentro do Brasil, que é uma teoria de tempo tríbio. Segundo esta teoria, que é uma teoria psicossocial, vamos dizer assim, não há passados, presentes e futuros separados totalmente uns dos outros. O passado não está separado do presente, nem o presente do passado, nem nenhum dos dois do futuro. Há sempre uma coisa simultânea que constitui um outro tempo, uma espécie de transtempo, em que esses três tempos convivem. De modo que quando uma pessoa está pensando em termos atuais, ele não está pensando só em termos atuais. Ele está pensando também em termos ancestrais. E ele está sendo também, queira ou não queira, um futurólogo. De modo que o passado é uma parte de um tempo que aquele pertence, como pertence o presente e como pertence o futuro. E os militares? Os militares na política, doutor Gilberto? O que o senhor acha? A democracia brasileira está já madura para ser uma democracia que não se faça distinção entre brasileiros de origem militar e brasileiros de origem civil que assumam cargos públicos. No momento, me parece que deve ser estendida a oportunidade a líderes civis de se afirmarem numa liderança. Estamos maduros para o começo, amanhã ou depois da manhã, de uma efetiva liderança em que sobressaiam os civis, sem isto implicar num repúdio total a líderes militares. Doutor Gilberto,
Muito bom ter o senhor aqui compartilhando nessa conversa na varanda. Esses anos bem vividos, não é, doutor Gilberto? Bem vividos, diz você, sabe? Depende do que você considere bem vividos. Né? Mas, em todo caso, vividos, posso dizer que plenamente vividos, com altos e baixos. Por isso, não direi que inteiramente bem vividos. Mas os altos e baixos são parte de uma vida realmente vida, porque uma vida realmente vida é sempre, além de uma rotina, uma aventura. E que conselhos o senhor, então, com essa vida bem vivida, daria para os jovens? Olha, eu sempre fujo à missão de conselheiro. Sempre fujo ao ofício conselheiral. Eu direi que a quantidade dos anos que tenho vivido é de muito menor importância do que a qualidade. Isso é que é importante, é qualidade e não quantidade de vida. E se eu pudesse fazer formular um desejo e não dar conselho aos meninos que serão contemporâneos do novo século, esse desejo seria para que a vida de cada um deles seja uma vida criativa, uma vida de valor muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Muito obrigado, doutor Gilberto. Eu vou entrar agora numa parte que me diz mais respeito. O senhor sabe que eu sou professor de Direito. Então, vamos entrar um pouco sobre essa área. O que o senhor acha do bacharel em Direito? Nós sabemos que o Brasil é um país em que a figura do bacharel em Direito chegou a ser quase divinizada como um intelectual supremo, como um intelectual máximo, como um intelectual capaz de resolver todos os problemas. O Brasil é um país que cedo ficou, depois da transferência de Coimbra, que já atuava sobre o Brasil, criando essa divinização do tipo do bacharel em Direito, do doutor em Direito, do mestre de Direito. Divinação, doutor Gilberto? Divino? O que o senhor entende sobre bacharel divino, doutor Gilberto? Essa divinização continuou com a fundação, com a criação, como se sabe, de duas faculdades chamadas, a princípio, note-se bem como houve uma deturpação, chamadas, quando foram criadas, faculdades de ciências sociais e jurídicas. É um fato geralmente ignorado. Cedo, os juristas conseguiram uma precedência para palavras jurídicas, que não estava na mente do fundador das escolas. Os fundadores ou fundador das escolas tinham uma visão realmente mais abrangente do que seja o social. E por essa visão mais abrangente do que seja o social, para eles, o social era mais importante que o jurídico. Mas aí já começou uma certa estratégia jurídica a favor de um juridicismo preponderante. E eles conseguiram mudar as denominações das primeiras grandes escolas de ciências sociais, de escolas de ciências sociais e jurídicas para jurídicas sociais. E daí, realmente, foi todo o início de um processo de uma como canonização do bacharel em Direito, do doutor em Direito, do juridicismo, da solução jurídica. A solução jurídica para todo problema nacional brasileiro, fosse ele qual fosse. O senhor tem algum exemplo para explicar essa divinização? Da parte
de um grande jurista brasileiro, Afonso Arinos de Melo Franco. Somos da mesma geração. Nossa amizade começou quando tínhamos, enfim, idades extremamente jovens e continua até hoje, a despeito das nossas nem sempre coincidências de pensar. Uma dessas divergências está no fato de Afonso Arinos, como grande parte dos juristas brasileiros, serem juristas fechados no seu juridicismo. Eu diria que grande parte dos juristas brasileiros precisam de ser psicanalizados. Precisam de chegar a uma revelação deles próprios que eles nem imaginam o que é capaz de contribuir para uma sua liberação de um juridicismo fechado, exclusivismo e intolerante. O senhor teria outro exemplo, além de Afonso Arinos? Como foi que me seja perdoado um certo desrespeito pela memória do grande Rui Barbosa? Como foi Rui Barbosa? Para Rui Barbosa, a solução jurídica era tudo. Ele entendia que um caso resolvido juridicamente, por maiores que fossem as suas complexidades, estava resolvido. E a ele coube, como se sabe, como é notório, histórico, uma grande preponderância na elaboração da primeira Constituição Republicana do Brasil, que foi uma Constituição exclusivamente jurídica, uma Constituição que não tomou conhecimento do social, nem do econômico, nem do circunstancialmente brasileiro, do antecedentemente brasileiro. Por isso mesmo, uma Constituição que vigorou durante anos, ela para um lado, o Brasil para o outro. Rui Barbosa para um lado, o Brasil para o outro. Mas, doutor Gilberto, Rui Barbosa é o ícone da profissão, é o ícone dos advogados. Eu não quero negar os méritos desse grande Rui Barbosa. Uma vez me foi mostrada uma fotografia de Rui Barbosa numa canoa, uma simples, rude canoa, num rio do interior da Bahia. Ele ia para um lugarejo qualquer, não sei, me lembro o nome, do interior da Bahia, proferir uma conferência naturalmente jurídica, exclusivamente jurídica. Mas o que me tocou foi o ânimo evangélico, missionário, religioso daquele homem público em sair do seu confortável gabinete de São Clemente para sentar-se numa incômoda canoa e singrar um rio agreste, levando uma para ele missão importantíssima, que era a missão jurídica. Aí era que ele se enganava. O senhor uma vez me falou de um encontro de Rui Barbosa com Monteiro Lobato? Monteiro Lobato revelou, de repente, a Rui Barbosa que havia um brasileiro que correspondia ao tipo criado por Monteiro Lobato de Jeca Tatu. Eu suponho o assombro de Rui Barbosa. Como é que há esse Jeca Tatu e é um brasileiro? Doutor Gilberto, nossa conversa está muito boa, mas eu quero voltar ao tema inicial aqui do convite que a Ana Maria nos fez. Cadeira
41. Ser mortal ou imortal, doutor Gilberto? É uma pergunta realmente interessantíssima. Porque não é tão simples dizer que a favor do imortal. O mortal tem muito que se dizer a favor dele. O simples mortal. Né? De modo que eu deixo sua pergunta sem resposta. Doutor Gilberto, estamos encerrando. Uma última pergunta de cunho pessoal. Como é que o senhor recebeu a notícia de minha eleição para a Academia Brasileira de Letras? Essas tuas palavras são palavras que repercutem em mim de um modo tão intenso que eu realmente não sei dizer em palavras o que sinto. Eu sou dos que acham que a maior expressão de alegria, ou de dor, ou de amor, não se faz através de palavras, faz-se através de dança. Dança. Não digo canto, não. Eu digo dança. É uma notícia de fazer bailar, dançar, saltar. Na verdade, aqui, velho como sou, diante de você, eu estou dançando, bailando e saltando. Muito obrigado. Duas ou três observações antes. Isso foi um trabalho de equipe, Castorino, Guilherme, o meu aluno, que é quem comandou o processo todo, Guto, Silvia Fiuza, da TV Globo, do CPDOC, o pessoal do Centro de Pesquisa da Joaquim Nabuco. Isso foi uma tentativa de inventar. E inventar tecnologicamente. Você tem a ideia de podcast, hoje em dia, não é? Que é a audição. Não é? Então, eu disse, olha, vamos fazer... Pod é de iPod. E que essa é de broadcast, é de difusão. Então, eu disse, olha, vamos fazer um postcast. Um postcast. Porque aí nós vamos nos divertir muito. Então, essa foi a ideia. Eu agradeço muito a Guilherme, a equipe daqui toda. Nos divertimos muito. Agradeço para Ana Maria, a Marcos, e acredito só necessário dizer que quando eu entrei para a academia, depois que o doutor Gilberto nos deixou, não é? Só para vocês terem isso. Muito obrigado. Quer dizer que a dança dele não teve nada a ver diretamente com a sua entrada. Não, eu posso mais tarde, para os curiosos que insistirem muito, dizer em que momento ele disse que uma notícia era tão boa que fazia ele dançar. Mas, evidentemente, não vou revelar agora. Aqui não, de jeito não. Não, nem eu quero. Acho que o mistério faz parte do encanto, né? Mas quando isto devia ser, foi proposto primeiro como uma palestra, uma conferência lá no meio do ciclo, né, da cadeira 41, e subitamente Joaquim teve que fazer uma cirurgia de emergência na ocasião,
Viviane me ligou, como é que nós vamos fazer? Já está tudo pronto, tudo encaminhado. Eu digo, então me manda o texto que eu leio. Não façam nunca Não um check-up, É. porque são 5.522 doenças catalogadas. É. Não tem a menor hipótese de vocês escaparem de um check-up. Mas aí, diz, não vou lhe mandar o texto para ler. Eu digo, mas como, você está pronto? Não, você não pode. Eu digo, não, sou capaz de ler um texto. Ah, mas não é isso. E aí eu fui descobrindo que não era isso. Eu fui descobrindo no processo de tentar conversar e ver, não, quer que eu adiante? Não era um texto a ser lido. Que maravilha! Da mesma forma que, em outro ciclo, Edmar Baixa, o acadêmico Edmar Baixa, disse, eu vou querer fazer com 2 poltronas, uma conversa com Zé Murilo, põe aí. E eu acho ótimo que a gente esteja inventando, fazendo outras coisas. Nós já tivemos aqui, o acadêmico Antônio Carlos Sequim já fez um recital de poesia com vários poetas. Já tivemos, no caso, por exemplo, o acadêmico Geraldo Carneiro nos fez ouvir a música de Tom Jobim. O ciclo coordenado este ano pelo acadêmico Zuenir Ventura nos fez ouvir várias letras de música com as pessoas que vieram. Eu acho que essa liberdade que nós vamos tendo de usar as novas tecnologias, e quando a crise melhorar, nós vamos ter uma tela bem maior que permita que as pessoas lá de trás possam ler aqui, mas isso, o orçamento que tentamos fazer, dizer, não é hora para isso, então não é hora para isso. Mas a criatividade dos acadêmicos, desses jovens moleques, meninos, que estão sempre inventando e querendo fazer alguma coisa nova, tantos aqui que eu olho assim e vi que fizeram também, citei alguns, e sempre a gente acaba esquecendo, mas foi muito bom. Eu acho que nós acabamos encerrando muito bem, né, essa conferência de encerramento, encerrando esses nossos ciclos aqui, em que Joaquim Falcão nos trouxe não só a voz e a imagem de Gilberto Freire, mas o seu pensamento, o seu humor e o humor dele, Joaquim, de fazer essa montagem e a inteligência de nos trazer isso. Eu agradeço muitíssimo. Evidentemente, eu não podia substituí-lo lendo um texto, e ficamos conhecendo hoje o lado ator de Joaquim Falcão, em que ele pergunta, faz as vozes, pergunta, mas como? Não sei. E toda essa grande pesquisa que fez, acompanhado, amparado numa equipe, que é uma das suas qualidades ao longo da vida, a formação de equipe, isso reconhecido por todos os que trabalharam com ele também. Então, isso também é muito bom. Eu acho que tudo é uma maneira de terminarmos muito bem esses ciclos, esse ano. Ficam todos convidados para voltar daqui a 3 meses, no dia 5 de março, que é quando nós vamos recomeçar, aí já não mais comigo, mas com o acadêmico Antônio Torres, que foi eleito para ser primeiro secretário da academia e coordenar isso a partir do ano que vem. E acho que a gente pode agora desejar Feliz Natal nesse presente, um ótimo 2020, vamos precisar muito, e terminar com 2 conselhos do Gilberto Freire que eu peguei daqui de quando eu vi. Primeiro, que tenhamos uma vida criativa, apesar de tudo e de todos. E segundo, que o Brasil precisa ser plural. Muito boa noite. Deu certo.